Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, Fábio Santos, falando do canal Espiritualidade Independente. Hoje a gente vai fazer a segunda parte do vídeo, como tudo funciona, tá ok? Falando um pouco para vocês sobre mecânica quântica, física quântica. Então, se é a primeira vez que você está me vendo, por favor, pelo menos vá ao vídeo anterior, que é a primeira parte desse vídeo. Mas eu recomendo fortemente que você assista os nossos vídeos desde o começo, desde o vídeo 1, tá bom? Para que você entenda tudo que a gente está falando aqui, tá? E a proposta do canal, inclusive. Sem meias delongas, vamos em frente então. Enfim, essa segunda parte, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a estrutura do átomo, né, tudo que foi falado no primeiro vídeo, o comportamento das partículas, né, incluindo o fato importantíssimo das partículas serem onda e partícula ao mesmo tempo, né, segundo o experimento que a gente observou, e como tudo que isso afeta o nosso dia a dia, né? A gente vai partir para essa segunda parte do nosso estudo sobre mecânica quântica. Então, para começar, a gente vai se aprofundar num conceito que foi pincelado no vídeo anterior, as forças fundamentais da natureza. Eu acho que vocês recordam, né, que no vídeo passado a gente falou que a bomba atômica, por exemplo, é resultado da quebra da chamada força forte, que une os quarks que formam os prótons e os nêutrons, né? No caso da bomba atômica, a quebra do próton, né? Essa força é uma das quatro fundamentais. Então vamos comentar uma por uma. A primeira força é a força forte. Essa força que a gente estava comentando é a força mais forte entre as quatro e liga os quarks, então essas partículas responsáveis pela formação dos prótons e dos nêutrons no núcleo do átomo. Essa ligação é feita pelos gluons, tá? E a teoria que explica essa força é chamada de cromodinâmica. Quem quiser se aprofundar no assunto, é só ler um pouco mais. Não é o objetivo desse vídeo, mas fica aí para quem gosta de ser mais científico. A segunda força é a chamada força fraca. Na minha opinião, é um pouco mais difícil de entendê-la, né? Mas eu acho que é mais fácil falar do efeito dela, né? Ela é responsável pelo decaimento radioativo. O que isso significa? Ela é responsável, por exemplo, pela fusão de hidrogênio no núcleo do Sol, né, que é o combustível do Sol, né, que é como o Sol funciona. E sem ela, o Sol apagaria. Sem essa força, o Sol se apagaria. Então, a teoria que explica a força fraca é chamada de flavordinâmica, para quem quiser também ler um pouco mais e um pouco mais a fundo. A terceira força é chamada de eletromagnética, e ela é responsável pela ligação de átomos e moléculas para a formação de matéria. É o que mantém tudo grudado, né? E a teoria que explica chama-se eletrodinâmica. É um pouco mais famosinha, né? A gente é um pouco mais familiarizado com ela. A quarta e a última força é a mais misteriosa de todas, né? Mas talvez a mais conhecida, junto com a eletromagnética. Ela chama-se gravidade, ou força gravitacional. Essa que a gente experiencia o tempo todo, certo? Apesar dela ser a mais fraca de todas, olha que interessante, tem uma atuação infinita. Ela atua em tudo e em todos o tempo todo. Ela ainda não foi totalmente explicada pela ciência, mas sabe-se que ela depende da massa do objeto. Então, quanto maior a massa, maior a força gravitacional. A gente conhece bem ela, né, da história de como ela foi descoberta, digamos assim, ou explicada, da história do Newton e da maçã, né, que o Newton está lá na macieira de baixo, a maçã cai e ele, gravidade. Então, quem quiser ir atrás mais dessa história, é bem interessante também. Mas essa é a força que a gente tem certeza absoluta, não tem como negar, né? É engraçado que de vez em quando a gente tem a força da gravidade, todo mundo está vendo, né? Todo mundo tá sentindo que ela existe, mas a ciência não consegue explicar o porquê direito que ela existe, né? E a gente aceita. É interessante isso, né? Enfim, só um pensamento, estou pensando alto aqui. Então é extremamente importante que a gente entenda que em todo o universo, somente existem essas quatro forças no comando de tudo. E tudo é feito de átomo. Então, é uma forma, de certa forma, é um jeito de simplificar o entendimento de como tudo funciona no universo, né? Se a gente parar para pensar, tudo é muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. Então, um átomo, quatro forças. Esse é o resumo de tudo que existe no universo. Mas de onde vem o átomo?
e as suas partículas, né? Como que eles são criados? Vamos voltar um pouquinho? Se vocês lembrarem no primeiro vídeo, na verdade é o segundo vídeo que se chama O que é Deus, aqui do canal, a gente fala sobre a menor partícula que o homem já descobriu e estudou, chamado bóson de Higgs, uma partícula de Deus, inclusive, né? Mas de onde o bóson de Higgs surgiu? O bóson de Higgs surgiu de uma onda que permeia tudo, que se chama vácuo quântico. Esse é um termo técnico, mas você pode chamar do que quiser. A gente vai falar aqui vácuo quântico, mas na verdade o vácuo, entenda-se como o nada, não existe. Tudo é permeado por uma onda de partículas potenciais ou virtuais. São pares de matéria e antimatéria, que estão sendo constantemente criadas e destruídas. A gente vai entender como matéria e antimatéria. Matéria é tudo que a gente vê, tudo que existe aqui, essa é a matéria. A antimatéria é o exato oposto da matéria. Então, por exemplo, num átomo de antimatéria, o elétron é positivo, o próton é negativo, né? Então ele é o contrário, né? Fazendo um paralelo para quem gosta de histórias em quadrinhos, lembro do Superman, com o Superman bizarro que vivia no mundo oposto. Então, mais ou menos isso, a matéria e a antimatéria, tá? É o oposto. Então, elas quando se encontram na natureza, elas se anulam, desaparecem, ok? A gente não consegue observar esse vácuo quântico, né? Mas a gente pode observar o seu efeito todos os dias em nossas vidas através do chamado efeito Casimir. Vamos saber um pouco mais do efeito Casimir, vou explicar aqui um pouco para vocês, mas durante essa semana eu vou postar várias coisas para vocês, várias fontes para vocês pesquisarem, tá? O efeito Casimir ele foi teorizado pelo físico Hendrik Casimir de Phillips em 1948. Como você vê, nada do que a gente estuda aqui é muito novo, né? Tá por aí e a gente não dá importância. Mas ele só foi demonstrado também em 1997. E a evidência de que o vácuo quântico possui essa energia armazenada, essa energia de criação armazenada, né, eletromagnética, enfim. De uma forma simplificada de explicar, o experimento aproxima duas placas metálicas não carregadas, tá, eletricamente, uma da outra. Então, essa aproximação ela é extrema, mas ela não chega a tocar. Essas duas placas não chegam a tocar. Então, entre essas duas placas é detectada essa energia que faz com que elas se atraem em nível atômico, certo? E sem carga, tá ok? E em 2008 já teve um experimento também, já se mediu até um efeito repulsivo entre essas placas. O importante é que essa energia do vácuo quântico, que a gente entenda aqui, para quem quiser pesquisar mais o efeito Casimir, como eu disse, eu vou postar aqui e vocês podem ir atrás. Mas o importante é que essa energia do vácuo quântico foi provada, ela existe, permeia todo o universo, até o chamado nada do espaço, tá ok? Porque o nada não existe, como a gente já comentou agora há pouco. Então, tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Então, para ilustrar essa afirmação, eu também queria comentar um pouquinho sobre os criados computadores quânticos. Mas antes do computador quântico, eu esqueci de mencionar uma coisa. Esse efeito Casimir também é o que faz a lagartixa andar na parede. Olha só que interessante, né? Como que a lagartixa tem aquele... O pessoal fala de sucção e tudo mais, tal, né? Mas se vocês pesquisarem, também tem um pouco do efeito Casimir. Só um parênteses aqui para dar um colorido aqui pro vídeo para vocês, tá bom? Enfim, voltando, eu disse para vocês que eu queria comentar um pouco também agora sobre os recém-criados computadores quânticos, tá ok? E eles estão sendo falados desse jeito mesmo, computadores quânticos, tá? Os computadores convencionais, esse aí que provavelmente você está usando para ver esse vídeo, eles utilizam do modo binário, né, para funcionar. O que é o modo binário? Para o computador, tudo é 0 ou 1 na linguagem dele, tá ok? Ou 0 ou 1, ou sim ou não, ou preto ou branco, entendeu? É o modo binário. O computador quântico, ele utiliza o 0 e o 1 ao mesmo tempo. Então, é um ou outro, ou um e outro. Certo? Ao mesmo tempo. Ou seja, ele trabalha com todas as formas e soluções possíveis ao mesmo tempo. Então, para resolver um problema, o computador quântico ele não vai como o computador convencional de A a B. Então, o computador convencional você tem aqui um problema A.
e B é a resposta. Então o computador convencional ele vai de A a B e resolve o problema, certo? O computador quântico é um pouco diferente. Ele percorre ao mesmo tempo todos os caminhos possíveis e volta para você com a melhor solução. Então tem o A e tem o B. Ele percorre ao mesmo tempo todos os caminhos possíveis de A a B e volta para você com a melhor solução entre todas. Então ele analisa todas ao mesmo tempo. Você pode imaginar o potencial do computador desse. E durante essa semana também eu vou postar mais fontes do que isso significa na nossa vida. Algumas reportagens muito interessantes dizendo do que a gente pode avançar tecnologicamente e também o que isso traz para a nossa vida, né? Não em termos, a gente sempre pensa em conforto tecnológico, mas o que isso significa em curas na área da saúde, né? Por exemplo, em coisas que a gente nem imagina, em exames, né? É fantástico. Então pesquisem mesmo que, pelo menos na minha opinião, eu acho que esse realmente pode ser o maior avanço tecnológico da humanidade na sua história. Tá? Então é bem sério mesmo. Enfim, fazendo um apanhado desses dois vídeos, eu acho que a conclusão de tudo que a gente estudou nesses vídeos é que há uma onda, então, que permeia tudo, chamado vácuo quântico. Dela saem essas partículas que formam os átomos, essas partículas como o bóson de Higgs, por exemplo, formam esses átomos. Esses átomos se juntam, formam as moléculas e a matéria, do jeito que a gente se conhece, né? E os grandes aglomerados de matéria, como os planetas, o Sol, o Sistema Solar, enfim, eles são atraídos entre si pela força gravitacional, já fazendo um gancho para as 4 forças fundamentais do universo. Então, tudo no universo é explicado por essas 4 forças fundamentais e o átomo. O comportamento dessas partículas, dos átomos, das matérias, eles são influenciados e controlados pelo observador. Se vocês lembram, no primeiro vídeo a gente falou sobre o princípio da incerteza, o gato de Schrödinger. E ao mesmo tempo tudo é energia. Né? É a base da equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, que a gente também comentou no primeiro vídeo, E de energia, m de massa, constante velocidade da luz. E tudo é informação também. Ou seja, não existe o sobrenatural. Né? A gente gosta de mistificar muito o que a gente não entende, o que a gente ainda não tem uma solução. Mas tudo tem uma solução, tudo é explicado. Né? A gente pode fazer da nossa vida o que a gente quiser. Essa é a prática de tudo isso. Essa é a prática de toda essa teoria. A gente pode experimentar tudo o que a gente quiser se a gente souber como fazer. Se a gente souber como ter controle da nossa vida e do que experimentar, e do que nos convém. Né? Nessa e em outras dimensões também. Nessa dimensão que a gente está, em outras. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Outras dimensões, o que está provado na ciência, o que é falado, o que é comentado e como isso afeta a nossa vida no dia a dia, tá ok? Esse será o nosso 8º vídeo. Tudo pode ser explicado cientificamente, né? Por mais que a gente ache que é mágica ou inacreditável, tudo pode ser explicado. Então, realmente, o mundo da física quântica é sensacional, realmente é excitante, pelo menos para mim, é muito incrível a gente começar a descobrir as coisas que depois de começar a juntar tantos experimentos de quantos tempos atrás, né? É bom a gente estar revivendo isso agora como humanidade, né? Trazendo isso para o dia de hoje, entender um pouco esse conhecimento que está tão elitizado, né? Que é usado em todas as tecnologias, no próprio computador e internet que a gente está usando agora, e a gente não sabe o porquê, né? E o porquê está aqui na nossa frente. Mas mais importante do que isso, como que isso pode mudar a nossa vida em termos de felicidade, que eu acho que é a busca última de qualquer ser humano, né? Ser feliz, né? Evoluir. Enfim. Mais uma vez eu agradeço vocês, muito obrigado. Estudem, tá ok? Não adianta só ver os vídeos aqui e esperar pelo próximo daqui a 2 semanas ou 3 semanas. O importante é que vocês estudem. Eu posto bastante material nos entrevídeos, pelo menos um por dia diferente. Leiam, vão atrás, se vocês gostam do assunto, se aprofundem. É fundamental. Mais uma vez, eu falo, essa caminhada é pessoal, intransferível. Tá? Não tem nada mais importante na nossa vida do que a nossa evolução e a evolução de quem está em volta da gente. Então, o estudo é base de tudo isso, tá ok? Vou parar de falar por hoje. Explicando um pouquinho para vocês como vai funcionar. Eu estou gravando aqui no começo de dezembro de 2017.
para quem está assistindo esse vídeo um pouco depois. Eu vou fazer mais um vídeo, que o tema vai ser esse que eu já mencionei, sobre universos paralelos, realidades paralelas, outras dimensões. Depois eu vou fazer um resumão do que a gente estudou e, a partir do ano que vem, 2018, começo de 2018, eu vou fazer um novo convite para vocês, um convite para a gente se aprofundar um pouco mais nos estudos, mas é fundamental que vocês tenham assistido todos esses vídeos que a gente está fazendo aqui em 2017, tá ok? Valeu, pessoal, até a próxima. Um beijo, um abraço, até mais, valeu.